Olá, meu nome é Mariane Sena, eu sou designer gráfica e professora de piano e fui convidada pelas doutoras Gilmar e Elisa para estar aqui com vocês contando um pouquinho da história de Ludwig van Beethoven, um compositor alemão que neste ano de 2020 estaria completando 250 anos. Muitas homenagens foram preparadas, algumas tiveram que ser suspensas devido à pandemia, mas outras estão acontecendo. Beethoven foi um compositor que teve uma obra muito grande, muito importante na música. Mas, ao mesmo tempo, ele teve uma infância muito difícil, sofrida, e ele foi perdendo a sua audição, o que causou muita dor e sofrimento, levando ele à depressão. E é isso que eu quero contar um pouquinho para vocês, como aconteceu e relacionar isso a três das sinfonias dele, talvez consideradas as mais importantes. Então, vamos lá que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Beethoven nasceu em 1770. Ele não nasceu surdo, ele foi ficando surdo ao longo do tempo. Em 1801 foram quando surgiram os primeiros sinais da surdez e foram se agravando, o que deixou Beethoven cada vez mais triste e desesperado, levando ele a tentar vários tratamentos médicos, mas nenhum obtinha o resultado positivo. Beethoven acabou em 1802 indo para uma aldeia, onde um dos médicos tinha dito que se ele ficasse em um ambiente mais tranquilo, ele poderia recuperar um pouco da audição. E ele foi no sentido de esperança de uma melhora, que não ocorreu. Passados 6 meses, ele só percebeu que a doença estava piorando, causando mais tristeza, mais dor e desespero, uma vez que ele vivia para a música e compondo. Como ele faria isso se ele não escutava? Neste momento, ele resolveu escrever um testamento e foi a primeira vez que ele falou para sua família, para os seus irmãos, sobre a dor que ele estava sentindo e o problema de audição. A literatura diz que pouquíssimas pessoas sabiam desse problema do Beethoven. Quando ele estava escrevendo o testamento, a ideia dele era de cometer o suicídio. Mas ao longo da carta, ele se dá conta que a arte dele e a música é muito maior do que o ato do suicídio. Então ele decide, ao final do testamento, que ele vai viver, porque ele tem muito mais coisas para oferecer para o mundo. O mundo precisa da arte dele. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas passagens muito significantes e bonitas desse testamento. A primeira delas é quando ele diz o seguinte: tais incidentes levaram-me quase ao desespero, mais um pouco e teria posto fim à vida. Somente minha arte me deteve. Ah, parecia-me impossível deixar o mundo até que tivesse produzido tudo o que sentia que havia dentro de mim. Ele se deu conta que ele tinha que botar para fora tudo aquilo para o mundo. E uma outra frase muito bonita do seu testamento é quando ele diz o seguinte: adeus e amem um ao outro. Este testamento é considerado um marco na vida do Beethoven, porque, segundo a literatura, foi aí que ele venceu a depressão e iniciou então um período de grande criatividade, inspirado no heroísmo, justamente pelo sentimento de que eu venci, eu consegui passar por essa dificuldade. Ele segue compondo até a sua morte, mesmo não escutando mais. Em 1804 foi quando ele terminou, na verdade, a terceira sinfonia, que é conhecida como Heróica, que tem justamente esse sentimento, né, de vitória, e também foi uma homenagem que ele fez a Napoleão Bonaparte. Depois ele retirou, porque eles tiveram alguns conflitos. Mas o importante disso é o sentimento de vencer, de conseguir transcender, né, esses desafios. Em 1808, ele termina de compor a sua quinta sinfonia, uma outra revolução na parte da música. É um som mais forte. Tá, 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 tá.
isso justamente porque o processo de surdez dele está muito avançado e ele já pouco escuta. Então ele coloca sons mais fortes nas sinfonias. E além disso, ele introduz na orquestra os instrumentos de percussão, justamente pela dificuldade de audição dele. No início ele foi criticado, mas hoje em dia as orquestras todas utilizam da percussão e são sons maravilhosos. Por isso que a Quinta Sinfonia é uma sinfonia importante também, porque muda essa estrutura de novo da sinfonia. Mais uma vez, Beethoven está aí, vencendo suas dificuldades e trazendo para o mundo muita criatividade e a beleza da sua arte. A Nona Sinfonia é a última sinfonia completa de Beethoven. E o mais importante dela é que ele compôs completamente surdo. Ou seja, esse som que muitos de vocês já ouviram, Beethoven nunca ouviu. E isso, para mim, é o mais brilhante da obra dele, porque Beethoven não desistiu. Mesmo com todas as suas dificuldades, ele continuou compondo, ao ponto de compor uma sinfonia completa, surdo, sem escutar nenhuma nota. Essa parte, que é a parte que todo mundo conhece, é chamada de Ode à Alegria. E ela é mais uma revolução das sinfonias, porque é a parte do coral. Não tinha coral nas sinfonias. Foi Beethoven que iniciou esse processo do coral nas sinfonias. E esse coral canta um poema de um amigo de Beethoven, chamado Friedrich Schiller. E esse poema, ele originalmente é em alemão. E eu aconselho que seja lido em alemão para aqueles que conhecem a língua, em inglês para aqueles que entendem o inglês, e aqueles que entendem português podem ler a tradução. Em livre tradução, o que significa, o que Schiller queria dizer e que Beethoven absorveu para a sua música? Ele queria dizer que a humanidade tinha que ascender para um caminho de uma trilha de novas descobertas, né? E falou muito sobre a fraternidade. No início de 2020, com a pandemia, a música Ode à Alegria foi muito utilizada justamente para lançar para o mundo esse sentimento de fraternidade nesse momento difícil que a gente está vivendo. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando para vocês sobre a Nona Sinfonia e demais obras de Beethoven, assim como a vida dele e esse processo de superação da depressão. Mas vou encerrar por aqui e convidar vocês que quiserem conhecer um pouquinho mais, acessar o meu canal do YouTube, Mariane Sena. Lá vocês encontram alguns vídeos sobre a obra de Beethoven e também a história dele. É uma homenagem nesses 250 anos. Agradeço a doutora Gilmara e a doutora Elisa pela essa oportunidade de estar aqui com vocês e dividir um pouquinho da história de Beethoven e de sua obra. Um abraço a todos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da MindJoint. Nós queremos agradecer a todos os que nos assistem nesse momento e agradecer a apresentação da professora Mariane Sena, que nos trouxe um relato da biografia de Beethoven muito interessante, onde Beethoven teve uma crise depressiva, uma crise emocional muito grave quando começou o processo de surdez dele. Beethoven chegou a pensar em tirar a própria vida, como a professora Mariane nos contou. Entretanto, Beethoven recuperou-se da crise depressiva e emergiu dela muito mais criativo, trazendo ao mundo o melhor dele, para o mundo e para ele mesmo. As maiores composições, as mais conhecidas, as mais revolucionárias, foram feitas na emergência dessa crise depressiva. Isso para nós é perfeito, exatamente como nós achamos que as coisas podem e deveriam ser. A recuperação total de uma crise emocional, de uma crise depressiva. Entretanto, nós sabemos que nem sempre isso ocorre, nem sempre isso é possível. Vamos falar acerca da depressão, falar um pouco acerca da depressão. O que é a depressão? Em primeiro lugar, nós temos que diferenciar
a depressão da tristeza normal. É normal que em alguns dias a gente não esteja se sentindo tão bem ou fique um pouco mais triste por algum fato que aconteceu, por algum evento que aconteceu. Dias mais tristes e mais alegres fazem parte da vida de todos nós. Eles são muito importantes, pois eles tratam da reação interna do indivíduo em relação ao meio ambiente, algum fato externo ocorrido no meio ambiente. Essa reação é importante que ela ocorra, ela é fisiológica e ela ajuda a nossa mente e o nosso corpo a trabalhar melhor. Então, ter emoções, sentir tristeza, sentir alegria faz parte da vida de todos nós e isso é muito saudável. Que bom que é assim. Acerca da depressão, nós temos um tipo de depressão chamada de luto. O luto é uma depressão também normal, que ocorre após uma perda. Ele é muito relacionado à perda de uma pessoa querida, mas não é só a perda de uma pessoa que o luto pode acontecer. O luto pode acontecer como uma reação a qualquer tipo de perda na vida da pessoa. Por exemplo, um emprego, uma aposentadoria precoce, uma separação. Todas as perdas que ocorrem na vida da pessoa podem levar a uma reação de luto. O luto foi descrito na década de 60 como tendo 5 fases e até hoje isto é uma teoria consagrada. As 5 fases do luto são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e, por último, a elaboração. Na fase da negação, a pessoa normalmente diz, não, isso não é tão grave, isso não está acontecendo, isso não vai acontecer, a pessoa que eu amo não vai morrer, eu não vou ficar sem emprego. A pessoa nega que o fato esteja ocorrendo ou que vá acontecer. Isso se chama negação. A segunda fase é a fase da raiva, é a fase em que a pessoa se deu conta que isso aconteceu, ou está na iminência de acontecer, o fato, a perda, e ela fica com muita raiva. E normalmente ela descarrega essa raiva em pessoas próximas ou em instituições, ela responsabiliza alguém pelo luto, pela perda a qual ela está enfrentando. A terceira fase é a fase de barganha, em que a pessoa pensa assim, mas se eu mudar o meu comportamento, se eu for bonzinho, se eu for desta ou daquela maneira, quem sabe eu evito que essa coisa tão ruim aconteça na minha vida. Isso é uma barganha, é uma fase de barganha. A quarta fase é a fase em que a pessoa realmente fica deprimida, em que ela se dá conta do processo, do que aconteceu, da perda, e fica muito triste e sofre naquele momento pela perda, pelo que aconteceu na sua vida. Esta fase é seguida da fase de elaboração, onde a pessoa compreende o que aconteceu consigo, ela elabora a situação e ela até consegue obter ganhos a partir de uma situação de perda. Isso é possível. É possível e é ideal que aconteça, que a pessoa, a partir de uma perda, ela consiga compreender melhor a si próprio, a vida, e ela venha de uma forma mais saudável enfrentar todos os problemas e as lutas do dia a dia. Bem, isso é o luto. Agora falando acerca da depressão-doença. A depressão-doença, ela é diagnosticada através de vários critérios. Existem alguns critérios, eu vou citar apenas alguns. Por exemplo, o humor triste ou humor irritável, o aumento ou a diminuição de apetite, o aumento ou a diminuição de sono, o cansaço, o desânimo, a perda de vontade. Tudo isso faz parte do quadro da depressão-doença, desde que se arraste por um determinado tempo, ao longo de meses. Então, aí a gente tem a depressão-doença instalada. Como e quando a gente deve tratar? Em relação ao luto, a princípio, é importante um apoio psicoterápico para passar por essa fase de luto, para elaborar, para entender o que está acontecendo.
Importante também salientar que as fases do luto, as quais eu falei há pouco, elas não são separadas didaticamente como elas são descritas. Elas são intercambiáveis. Então, a pessoa pode, ao mesmo tempo, estar deprimida, ao mesmo tempo com raiva, ao mesmo tempo barganhando, ao mesmo tempo elaborando. Tudo se dá de uma maneira intercambiável e conjunto. Essas fases, elas ocorrem, elas não estão tão separadas assim. A pessoa talvez possa perceber uma separação num dia ou no outro dia, ou no mesmo dia, uma ou duas fases. Mas em relação ao tratamento do luto, se a pessoa achar importante ter uma ajuda, a psicoterapia pode auxiliar bastante nesse processo. A questão da medicação deve ser cuidadosamente avaliada, já que se trata de um processo normal em que terá começo, meio e fim. A pessoa sairá deste processo, em se tratando de lutos não complicados, evidentemente. Já na depressão-doença, a pessoa não vai ter começo, meio e fim. A pessoa vai começar a depressão e vai tender a piorar, caso não haja uma intervenção terapêutica. Nesses casos, é importante a gente pensar na possibilidade de, além da psicoterapia, agregar uma medicação. Por quê? Porque hoje se sabe que a depressão tem uma base biológica muito bem constatada. Essa base biológica, ela pede para que seja usada alguma medicação, e essa base biológica e a doença, a depressão, elas ocorrem a depender da genética do indivíduo, da personalidade, do seu ambiente de formação, de tudo que aconteceu ao longo da vida dessa pessoa. Então, a depender de todas essas circunstâncias, pode se instalar a doença da depressão. E em relação a diferenciar, por exemplo, uma tristeza normal, um processo de luto, de uma depressão que seja doença, uma das coisas importantes é a gente pensar acerca da autoestima. A autoestima de quem está passando por um luto ou de quem está num momento depressivo ao longo de uma semana, de 1 ou 2 dias, é um fator fundamental de diferenciação para a depressão-doença. Na depressão, doença, como estou chamando, né, a pessoa sente a autoestima diminuída em relação a todos os aspectos da vida. Ela se sente incapaz, se sente menos, se sente inferiorizada, ou se acha feia, ou não se acha adequada. São questões relacionadas à autoestima, que a gente não vê tão presentemente em relação ao luto ou uma tristeza normal do dia a dia. No luto, a pessoa se sente impotente diante da dor. Ela se sente, talvez, fracassando diante da dor, mas ela não acha que ela é um fracasso ou que ela não consegue. Tá? Então, tem um aspecto de autoestima muito importante para diferenciar uma coisa da outra. Também é importante enfatizar que no luto pode se complicar, evoluindo para uma depressão, já que eu estou chamando de depressão-doença, sem querer colocar nenhum estigma. Ao contrário, nós da MindJoint achamos muito importante que as pessoas falem sobre depressão e achamos muito importante esse tipo de orientação em relação à depressão. A gente observa que as pessoas falam sobre se tem diabetes, se tem pressão alta, falam para os colegas, falam para os amigos, falam para a família. Entretanto, as pessoas têm muita vergonha de falar que tem uma depressão, como se a depressão correspondesse a um fracasso da pessoa diante da vida, como se fosse uma coisa causada pela própria pessoa, e principalmente alguns outros estigmas assim, é coisa da tua cabeça, é falta de força de vontade, reage, por que tu não reage? Então, essas coisas são estigmas, são tabus acerca da depressão, e a gente acha que é importante romper isso. Na medida que a depressão, ela é uma doença tanto quanto a diabetes ou a pressão alta. A outra questão importante é o seguinte: se por acaso você está se sentindo triste neste momento, é uma tristeza que está durando, acompanhada de outros sintomas que não passam, mesmo que sejam dentro de uma fase de luto, você deve procurar ajuda. É importante que você converse com alguém da sua família, que você procure um profissional da área da saúde para conversar sobre o que você está sentindo. Nós queremos, acima de tudo, deixar aqui hoje uma mensagem de esperança.
a medicina vem evoluindo e a psiquiatria também. Hoje conhecemos muito mais acerca da depressão do que conhecíamos há 5 ou 10 anos atrás. Temos muito mais recursos e muito mais ferramentas para tratar a depressão, medicamentos modernos, técnicas de psicoterapia mais modernas também, mais eficazes, que podem realmente levar a pessoa a solucionar completamente uma crise depressiva. Nós acreditamos nisso, nós queremos deixar essa mensagem de esperança, de que é possível a recuperação da depressão e que, principalmente, você não tenha vergonha, não se sinta sozinho. Muitas pessoas têm depressão, passam por depressão em algum momento da sua vida. Então, por enquanto, é isso. E eu queria passar a palavra para minha colega Elisa Mello, que vai descrever algumas coisas mais sobre depressão e tratará também acerca de alguns aspectos da plataforma MindJoint. Um abraço a todos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Dando continuidade às contribuições realizadas pela Mariane e pela Gilmara, ressalto aqui que hoje no mundo em torno de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão. Estima-se no Brasil que em torno de 12 milhões de brasileiros tenham essa patologia. Sabemos que a depressão é uma doença a qual gera um grande impacto na sua saúde física, mental, gerando muito sofrimento, muito prejuízo na sua vida profissional, familiar, social, cognitiva. É uma doença a qual inicialmente apresenta uma sensação de tristeza, desesperança, uma sensação de perda do prazer, no mínimo há 2 semanas, sendo presentes sintomas de apatia, fadiga, alteração do sono, alteração do apetite, alterações cognitivas, muitas vezes acompanhada por pensamentos de desvalia, de morte, com ideação suicida, na grande maior parte do dia. A depressão está aumentando cada vez mais. Sabemos que os impactos gerados pela pandemia estão fazendo com que muitas pessoas tenham muito mais sofrimento e não estão tendo condições em lidar de uma maneira saudável, expressar o seu sentimento e por diversos fatores externos estão adoecendo cada vez mais. Alguns estudos estão demonstrando suas estatísticas desse aumento tanto do sofrimento quanto da ansiedade, da depressão, da automutilação, do risco de suicídio e como de outras patologias que estão tendo uma maior incidência durante a pandemia. Desta forma, nós estamos buscando nesses encontros, buscando junto com a MindJoint, a qual nós temos uma visão em valorizar a vida, em humanizar as intervenções na saúde mental, buscando auxílio às pessoas que estão ao nosso redor, aos usuários da plataforma, através de informações, de orientações e buscando com que a gente consiga proporcionar um momento maior de alívio daquele sofrimento nessa transição. E nisto buscamos com a arte, que é uma forma de alternativa de expressarmos aquilo que estamos sentindo. Sabemos que a arte pode ser através da música, do canto, pode ser através de tocar instrumento, pode ser através da pintura, pode ser através de apreciar obras em exposições. A gente sabe que essa expressão do sentimento, essa busca desse entendimento, ela contribui para a diminuição dos sintomas de ansiedade e depressão. Vemos muitos artistas que tiveram períodos de depressão significativa e depois de romper, tratar e superar essa fase, tiveram seu momento de maior criatividade.
e o quanto foi importante ter um suporte, o quanto foi importante ter um olhar diferenciado, pois no momento onde a depressão está instaurada, onde vem aquela solidão, aquela sensação de abandono, aquele sentimento de culpa, de desvalia, onde nada mais faz sentido, aonde o pensamento que vem com frequência é talvez tirar a minha própria vida seja a solução, faz com que muitas pessoas tomem essa atitude sem saber que depois dessa fase temos uma vida a ser vivida, temos um momento, conquistas a serem realizadas, sonhos e desejos que anteriormente à depressão eram idealizados, e na depressão a sensação de que nada disso vai ser atingido. Então nós queremos buscar através da história de Beethoven, através da história de muitas outras pessoas que sofreram, se sentiram sozinhas e conseguiram superar com auxílio esse momento e hoje estão vivendo uma vida mais plena, com as suas limitações, suas formas de entendimento, sua inserção ao seu redor. Dessa forma, queremos deixar aqui a mensagem da Mariane, a mensagem do Beethoven, da importância de olharmos para a nossa saúde mental, buscando uma melhor qualidade de vida, buscando expressar os nossos sentimentos, buscando falar, buscando auxílio. Nós temos suporte ao nosso redor com pessoas, com instituições, com ferramentas. Então, o nosso papel aqui hoje é tentar trazer a orientação e tentar trazer maneiras e medidas aonde possamos juntos enfrentar e ajudar a quem mais precisa de um suporte nesse momento. Para você que está nos ouvindo e vem com sofrimento emocional, busque auxílio. Temos serviços públicos na sua cidade, os postos de saúde, CAPs, emergências psiquiátricas, temos serviços privados, temos plataformas de apoio, temos o Centro de Valorização da Vida, temos a MindJoint, que é uma ferramenta de auxílio e de orientação. Você pode fazer seu cadastro, pode preencher as escalas de avaliação e vai recebendo notificações diárias, motivacionais, para poder enfrentar melhor esse momento. Conte conosco, pois falar importa, falar é preciso, falar pode mudar tudo, falar salva. Um abraço a todos, até mais.